Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 11. Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 11. E vai dizer assim. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Todos acharam, amém? Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Vamos orar? Querido soberano Deus, eu rogo que neste momento, Senhor, o Senhor possa abrir o entendimento de todos nós, para aprendermos, ó Deus, e compreendermos a Tua palavra, e que ela nos transforme. Ó Senhor, opera e faz de nós, ó Deus, uma igreja, Senhor, que é conforme Cristo. Ó Deus, glorifica o Teu santo nome sobre nós, e todo impedimento, que o Senhor não permita que a nossa mente, Senhor, possa estar com pensamentos alheios àquilo que queres ministrar, mas traz ela cativa a Ti, e faz, ó Deus, com que venhamos, Senhor Deus da glória, a aprender tudo aquilo que deseja nos ensinar esta noite. Concede, ó Deus, a sabedoria do alto, e aquilo que já falaste ao meu coração, Senhor, possa o Teu Espírito me ajudar a transmitir aos Teus filhos. Assim eu rogo, Pai, e oro a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. E como eu disse a vocês, nós estamos trazendo algumas palavras, algumas pregações doutrinárias para nós, e eu me lembro que há 15 dias passados eu falei, sobre a questão da igreja ter autoridade para disciplinar os seus membros quando eles não andam em conformidade com a palavra. E eu falei que isso foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, confirmado também pelos seus apóstolos, através do apóstolo Paulo. E aí nós lemos o texto de Mateus capítulo 18, e lemos também o texto de 1 Coríntios capítulo 5, onde é dito lá que
aquela pessoa que está dentro da igreja e comete deliberadamente um pecado, ele deve ser disciplinado. E os passos da disciplina é: primeiro, você que tem um conhecimento disso, vai arguir com seu irmão. Se ele te ouvir, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, está resolvida a coisa e a coisa caminha. Depois, se ele não te ouvir, chama duas pessoas para ter testemunho, e aí então conversa novamente. Se não te ouvir, então leva à igreja, traz para que o pastor, o corpo eclesiástico, a igreja em si, tome uma providência. E se essa pessoa ainda não dá ouvido à igreja, ele seja tratado como um publicano. Publicano é alguém que não faz parte da igreja, é alguém que é gentil. E foi isso que Cristo instruiu, tá bom, aos seus apóstolos. Depois o apóstolo Paulo faz a mesma coisa na igreja de Corinto, quando tem lá alguma pessoa que ele tem relação com sua própria madrasta, com a mulher do seu pai. E a igreja não fez nada a respeito, apenas ela achava que não podia se meter nisso. E aí o apóstolo Paulo disse: não é boa a vossa jactância, não é boa o vosso orgulho a respeito disso. Se alguém dentre vós comete tal coisa, que ele seja entregue a Satanás. É isso que o apóstolo Paulo diz. E no final do capítulo ele traduz o que é entregar a Satanás. Ele diz: seja excluído esta pessoa que cometeu tal coisa e não se retratou, e não se corrigiu, não se arrependeu do seu pecado. Na semana passada eu estive tratando aqui sobre duas coisas que nós precisamos tratar, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa andar de modo digno do Senhor. Ela precisa ser pura, ela é o baluarte da verdade e da justiça. Então, qualquer pecado que qualquer um de nós possa estar cometendo, que é um pecado notório diante do mundo, diante da sociedade também lá fora, afeta a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu falei da responsabilidade de cada um de nós, que somos membros dessa igreja, de como estamos vivendo. E eu falei do jugo desigual, usei o texto do Coríntios, capítulo 6, e falei também sobre o casamento. Como deve ser um casamento do Senhor, um relacionamento do casamento do Senhor. E eu determinei, aliás, não vou nem dizer determinei, eu apenas explanei a palavra e disse que de acordo com a palavra e de acordo com a autoridade que o Senhor nos concedeu à igreja, de disciplinar os membros da igreja, porque a gente não pode disciplinar o de fora. Eu não posso impor nenhuma disciplina a quem não faz parte da igreja. Ele não teme a Deus, ele não obedece a Deus, ele não anda na lei de Deus. Então como eu vou disciplinar alguém de fora? Não tem condições. Mas os de dentro sim. E até o apóstolo Paulo diz: julguem vocês os de dentro, porque fazem parte da igreja, são membros do mesmo corpo que você participa. E aí então eu falei, tá bom, que qualquer um aqui que tiver jugo desigual deve ser imediatamente afastado de qualquer ministério ou ocupação que esteja atuando na igreja. Falei também para as mulheres jovens, para homens, mulheres jovens, homens jovens, mulheres adultas, homens adultos e maduros, vocês que estão livres e solteiros, que estão desimpedidos, que se porventura aprouver a vocês sonhar, pensar, porque isso é de direito de cada um, contrair um relacionamento que seja no Senhor. Porque se for com alguém que não é cristão, você deliberadamente está em rebelião contra a palavra do Senhor. E é algo que não é aprovável por Deus. Então, imediatamente você já sabe que está entrando numa situação de pecado. E eu vos digo isso, tá bom? Não para impor jugo, para meter medo em vocês, mas para conduzir vocês à verdade, porque essa é a minha função. E é isso que nós vamos tratar esta noite. A função minha, dos líderes da casa do Senhor, e a vossa função como membros do corpo de Cristo. O que nós devemos fazer, ou como deve ser a nossa relação? Como nós devemos viver harmoniosamente para sermos uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, uma igreja cristã que leva a sério a palavra do Senhor. Até isso também eu falei no domingo passado. Se vocês estão aqui e vocês são cristãos, isso quer dizer que vocês estão dispostos a obedecer, a se submeter à palavra de Deus. Amém? Se
vocês são cristãos, vocês estão aqui, é para vocês obedecerem a esta palavra. E é isso que nós, tá bom, como pastores, líderes da casa do Senhor, e daqueles que Deus concedeu um ofício, vamos dizer assim, de estar servindo ao corpo de Cristo como um mestre, alguém apto a ensinar, faz. E eu pedi até que vocês orassem por mim e por todos aqueles que são investidos de autoridade no reino de Deus, porque essas coisas não é fácil. Não é fácil, irmão, ser um disciplinador e ser um restaurador. Porque quando você disciplina, a pessoa que recebe a disciplina, ela cria uma barreira contra você que disciplinou. Mas você que disciplina é o mesmo também que tem que restaurar. E a restauração vem por meio do retorno à palavra. Só que quando as pessoas, elas recebem a exortação, a admoestação e a própria disciplina em si, elas criam uma certa barreira para nós nos aproximarmos. E então a gente ora a Deus para que Deus, por meio de outras pessoas, e a gente tem partilhado, visto que é assim, Deus chegue ao coração dessa pessoa e consiga trazê-la de volta ao caminho da verdade. Por isso, muitas vezes, embora amando vocês de todo o coração, muitas vezes sou menos amado. E às vezes sou injuriado. E às vezes sou criticado. E às vezes sou apontado como alguém que tem falta de misericórdia, como alguém que não entende, como alguém que deveria compreender, como alguém que deveria aceitar. Mas eu quero que você também entenda, como membro e filho de Deus, como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que a minha função aqui, tá bom, é zelar pelo cumprimento da palavra nesta casa. E eu não posso ser parcial, e às vezes isso me dói. Julgar alguém é tão difícil, irmãos. Por pena, ou dar a deliberação de afastar, é tão difícil. Quisera eu que Deus estivesse no meu lugar quando isso fosse para acontecer. Porque realmente não é fácil. Não é fácil. Mas eu creio que Deus, Ele envia do alto a sua graça sobre todos nós, porque do jeito que Deus ama você, também me ama. E Ele quer que todos nós cresçamos, amadureçamos na fé e venhamos a viver para a glória dEle. E eu creio que o mesmo Deus que faz a ferida, Ele a liga. O mesmo Deus que disciplina e tem você por filho, e se você for filho, como diz a carta aos Hebreus, você sentirá logo a dor em relação a isso, mas depois você entende que Deus precisava fazer isso com você para que você se voltasse para Ele, vivesse no modo digno desse Deus, porque Ele quer nos aperfeiçoar, quer nos tornar verdadeiros filhos do Senhor. Então, olhando para isso, e olhando para o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que Paulo, depois que ele apresenta sua teologia, que ele apresenta o que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, nos concedendo a vida eterna, a adoção de filhos, nos selando com o Espírito Santo, nos perdoando todos os nossos pecados, redimindo, pagando o nosso resgate pelo sangue do Cordeiro, pela grande obra de Jesus Cristo. Ele vai falando sobre estas coisas, e nos unindo com todos, e ele fala que Deus eliminou a barreira entre judeus e gentios, ele trata todo mundo debaixo do pecado, e faz a sua obra. No final agora, Paulo vai tratar sobre nós como igreja, e aí ele vai clamar, e vai trazer para nós vivermos como um organismo vivo, unido. É tanto que o capítulo 4, tá bom? Ele chama a igreja para andar de modo digno da vocação que fomos chamados. E esse rogo é uma oração imperativa. Sabe alguém que pede como se fosse uma ordem? É o que Paulo está fazendo com a igreja de Éfeso. Eu estou rogando, mas como apóstolo, estou dando uma autoridade, clamando a vocês que andem
do modo digno da vocação que vocês foram chamados. E vocês foram chamados para serem filhos de Deus, para fazerem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então vocês devem andar de modo digno dessa igreja. E o modo digno dessa igreja tem a ver com humildade, mansidão, longanimidade, suportar um ao outro, perdoar um ao outro, tá bom? E amor, esforçando todos nós, todos nos esforçando diligentemente. Não só um se esforçando, todos se esforçando para preservar a unidade do Espírito, para que sejamos um organismo que todo mundo trabalha e que o trabalho de todo mundo coopera para o próprio organismo, para a própria igreja. E aí então ele vai exortando isso, mostrando, tá bom, que há só um corpo, um só Espírito, fomos chamados uma só esperança, também há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, Pai sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E isso é gracioso demais. Isso foi até tratado pelos nossos jovens em um dos seus eventos também. E depois que ele fala sobre isso, tá bom, ele vai dizer que o próprio Cristo, ele depois que desceu, que subiu, ele concedeu alguns, chamou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres. Obviamente, tá? Ele não quis mencionar os outros dons que existem, que Deus também concede à igreja. Ele não trouxe aqui a questão dos dons que está lá na primeira carta de Coríntios, nem também em Romanos, nem também na primeira carta de Pedro, mas ele faz uma ênfase para nós, para que a gente esteja ligado em algumas coisas. A questão de ser apóstolo significa alguém que é enviado. No nosso contexto hoje, é diferente dos apóstolos que andaram com Cristo. É alguém que a igreja envia para que ele possa fazer alguma coisa em respeito ao reino de Deus. Na questão de profetas, nós entendemos também que diferencia dos profetas do Velho Testamento, porque eles tinham autoridade, os profetas do Velho Testamento tinham autoridade para exortar o povo e dar ordem ao povo e conduzir o povo a obedecerem à voz de Deus e a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Hoje, os profetas para nós, tá bom, são aqueles que nos exortam, e para os que creem no dom de profecia, são aqueles que são usados por Deus para conceder a nós uma palavra de esperança ou de arrependimento. Isso de forma limitada, porque ele pode ser usado para alguém, como também pode ser usado para todos nós, como igreja do Senhor. Mas ele é apenas isso, mas ele não tem autoridade para ordenar a igreja em termos de doutrina, porque a doutrina já foi instituída, ela já está fechada no cânon das Escrituras. Então ninguém pode se levantar. Então, se vocês ouvem por aí, profeta tal, profeta Mike Murdock chegou ao Brasil, aí todo mundo vai atrás dele para saber a direção que Deus vai dar para a igreja no Brasil. Isso está errado. O nosso profeta é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, e é somente ele que nós devemos ouvir e obedecer. E ele já instituiu tudo direitinho. O próprio livro de Hebreus diz que nos últimos dias, outrora Deus falou por profetas e outros, mas agora ele fala por seu Filho. Ele é o nosso profeta, tá? Somente Jesus Cristo é o nosso profeta, e somente Jesus Cristo vai conduzir a sua igreja à vontade do Senhor. Quanto aos evangelistas, são aqueles que levam o evangelho, que anunciam, são missionários ou missionários, pessoas que saem para evangelizar. Ele diz também que o Senhor considerou alguns para isso, chamou alguns para isso, e chamou outros para serem pastores e mestres. Alguns querem colocar pastores e mestres como sendo um só. O pastor, tanto é pastor como mestre, e o mestre também é pastor. Alguns querem dividir pastor, tem pastor e tem pastor que é mestre. E aí eles fazem a divisão baseada no seguinte, que tem alguns irmãos que são pastores, mas são vocacionados para ensinar. E eles estão em sala de aula. São pastores auxiliares que ensinam escola dominical, são pastores que ensinam em seminários, são pastores que ensinam em curso de teologia. Tá bom? Então são pastores dados a ensinar doutrina. Então são mestres. E existem pastores que apacentam, pastores que cuidam de ovelha,
pastor que ora, pastor que sente a dor, pastor que auxilia, pastor que recebe gabinetes, pastor que ouve, pastor que aconselha. Então, isso é um pastor. É um pastor. E existe pastor que tanto faz uma coisa quanto outra. Então, esses são pastores mestres e mestres pastores. Existe isso aí. Mas, por fim, porque ele concedeu à igreja tais tipos de pessoas? Aí ele vai dizer agora, no verso número 12, qual é o objetivo disso? Por que eu estou aqui? Por que existem líderes na casa do Senhor? Ele vai dizer que é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E vai colocar mais coisas. Mas deixa eu ir devagarzinho com vocês, tá bom? Então, por que Deus instituiu pastores em suas igrejas, líderes em suas igrejas, professores de escolas bíblicas em suas igrejas, presbíteros em suas igrejas, também diáconos, embora que diáconos não tenham aptidão para ensinar, conforme o que é dito lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Ele diz, tá bom, que é para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço. O que é isso? Ele, Deus, o Senhor Jesus, me colocou aqui para ensinar a vocês como devem vocês viver, conhecer a doutrina do Senhor, para vocês servirem a Deus. E essa palavra, desempenho do seu serviço, essa palavra chama-se diáconos, ministro. Todos vocês, ovelhas que estão aqui, são chamadas a exercer o seu ministério no corpo de Cristo. Todos vocês são chamados a servir. Nenhum de vocês, tá bom, que estão aí, é para ficar sentado na cadeira, apenas vindo aqui, olhando e assistindo, participando do culto, nos louvores, no momento da oração, apenas ouvir a palavra, depois voltar para casa e continuar a sua vida cotidiana e nada fazer para o reino de Deus. Assim nós não somos igreja. Assim eu posso dizer que igrejas são só aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Porque o próprio Jesus, aliás, a própria palavra está dizendo que nós estamos aqui para nós sermos aperfeiçoados para o desempenho do nosso serviço. Daquilo que Deus propôs a mim e a você para fazer. Uma das dificuldades nossas é saber o que fazer. E a outra dificuldade é ter disposição para fazer. Porque ninguém mais quer trabalhar no reino de Deus. Porque é trabalhoso. Porque é espinhoso. Porque dá trabalho, irmãos. Está preparando estudos dentro das Escrituras, está orando cotidianamente, está visitando e auxiliando os outros nas suas necessidades. Isso dá trabalho. Então muitos às vezes estão apenas acomodados no seu dia a dia, na sua casa, esperando a visita do pastor, esperando a visita de alguém, ou esperando o telefonema de alguém, mas você mesmo não se dispõe a servir aquilo que você foi chamado para fazer. Porque não somente o pastor, como os líderes, ou como qualquer ministério desta casa, tem a obrigação de servir, mas todo e qualquer crente, membro de uma igreja cristã, ele foi chamado para servir. O que precisa ser feito é descobrir qual é o meu serviço, porque ele vai dizer que cada um tem que cooperar com o corpo inteiro para crescimento de todo mundo. E alguns podem ser chamados para o aconselhamento, outros podem ser chamados para o ensino, outros podem ser chamados para a exortação, outros para exercer misericórdia, outros para contribuir, outros para interceder, outros para louvar, ensinar, cânticos e outras coisas mais. Outros podem ser chamados para
estarem auxiliando nas demais atividades que são executadas na casa do Senhor. Mas todos têm que ser participantes para que o corpo cresça e atinja a unidade e a maturidade da fé. Além do mais, quando todos nós estamos envolvidos, a comunhão realmente acontece. Ali eu me lembro de você e você se lembra de mim. Agora, se você aparece uma vez perdida e deseja que todo mundo lembre de você, isso é inconsistente com ser membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso também faz com que eu não possa ter acepções de atividades na igreja do Senhor. Eu não posso fazer acepções de culto. Eu não posso fazer acepções de dirigente ou de pregador. Porque isso não faz parte da vida cristã. O que faz parte é sermos um só no Senhor. O que faz parte é todos cooperarem para o crescimento de todos. Todos estarem simplesmente amando, sendo amado, honrando e sendo honrado, dando e recebendo, apertando a mão e abraçando-se, e assim sucessivamente, estimulando uns aos outros a crescermos no corpo de Cristo. Agora, outra coisa que acontece entre nós é que, quando nós passamos a ter comunhão um com o outro, nós passamos a perceber quem é o outro. E quando a gente passa a perceber quem é o outro, nós percebemos defeitos e virtudes. E quando nós olhamos o defeito e vamos exaltar o defeito, às vezes o irmão não gosta. Ou até mesmo a gente se afasta porque viu o defeito. Nós não temos prudência ou sabedoria, ou temos temor de exaltar o nosso irmão para que ele ande de acordo com a palavra. Então a gente prefere se afastar. Ou a gente exorta e o irmão fica com raiva e se afasta de nós. Mas como ser igreja assim? Se nós formos igreja e nunca pudermos exortar uns aos outros, ou demonstrar uns aos outros, nós não somos igreja. Nós só somos igreja quando nós corrigimos um ao outro. Nós servimos de lixa para a gente ser moldado um para com o outro. E aí então eu recebo a exortação, como você também recebe a exortação, nós refletimos sobre isso, e se realmente houver a consciência de que estamos errados, corrigir o que está errado, e viver de acordo com a vontade do nosso Senhor, para que tudo vá bem na casa do Senhor e na igreja do Senhor. E mais, irmãos, tudo isso afeta a nossa espiritualidade. Você lembra que quando Jesus ensinou a oração, aquela oração, orando assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tal, no final ele diz: e se alguém tiver alguma coisa contra outro, perdoe, para que também o vosso Pai Celestial vos perdoe. Isso quer dizer que se houver algum entrave entre mim e você e eu, ou entre você e você e você e você, sua oração está sendo lá depositada, esperando até você consertar o que você precisa consertar. Até entre marido e mulher assim. Se eu e minha esposa estivermos em contenda e eu for orar a Deus, a palavra do Senhor diz que a minha oração é interrompida, porque eu não estou vivendo a vida comum do lar como eu deveria viver. Vocês percebem isso? Entendem isso? Então, quando nós ensinamos isso, o que deve haver em você é o sentimento de acolher a palavra da verdade, refletir sobre ela, arrepender-se do seu erro, matar o seu orgulho e andar em amor. Quando nós fazemos isso, há um crescimento. O Senhor disse que é um aumento do corpo. Nossa unidade fica mais forte, nosso amor aumenta mais. Porque agora nós vamos construir relacionamentos de confiança mais forte. Nenhum maligno poderá nos deter. Toda obra que nós fizermos, o próprio Deus estará abençoando. E fará com que sejam multiplicadas as bênçãos sobre a minha vida, a sua vida e sobre a vida da igreja. Isso é tão lindo, que é o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja caía na graça dos outros, porque ela andava em plena comunhão um com o outro. Todo mundo que tinha necessidade era ajudado pelo próprio membro da igreja. Todo mundo partilhava, e quando não sabiam fazer as coisas direito, traziam aos pés dos apóstolos,
e os apóstolos repartiam cada um conforme a sua necessidade, e todo mundo andava na santa paz do Senhor. Mas nós encontramos em nosso meio alguns entraves. Alguém que quer se destacar, alguém que quer ser reconhecido, alguém que quer se exibir, alguém que quer ser notado, alguém que quer ser considerado, ou até alguém que quer ser bajulado, ou alguma coisa dessa natureza. E isso interfere, irmãos, no nosso crescimento e na nossa comunhão e no nosso serviço. Você já imaginou, por exemplo, digamos, eu vou dar exemplo, isso é hipótese, tá bom? Isso quer dizer que a pessoa está fazendo isso mesmo. Mas vamos supor que eu selecionei os auxiliares aqui e etc e tal, e eu estou experimentando eles. E se eles forem aprovados, bem aprovados, em todos os requisitos, então eles vão ser consagrados a diáconos. Aí de repente eu estou ali e eu ouço o irmão Heraldo está falando mal do irmão Júlio, detonando ele mesmo. Aí eu vejo isso e eu fico questionando se isso é verdade ou se não é, ou o que está acontecendo para isso acontecer, etc. Depois eu vejo que não é bem assim. Então, se o irmão Heraldo foi capaz de fazer isso com o irmão Júnior, ele é capaz de fazer isso comigo também. Ele é capaz de fazer com qualquer um que está aqui. Nomearia eu alguém para ser diácono que é capaz de fazer isso? De forma alguma. Porque eu sei que isso vai destruir o corpo de Cristo. Então eu não posso fazer isso. Como também qualquer um, tá bom, que esteja cometendo, esteja em pecado lá fora, e que depois chega diante de mim aos meus ouvidos que é assim, assim, assim. Aí posso eu entregar a essa pessoa algo que ela possa realizar na casa do Senhor, em virtude dela estar andando toda desordenada lá fora? Não tem condições. Não tem condições. E quando eu percebo isso, maior é Deus que vê muito mais além do que eu. Vê muito mais além do que eu. E eu temo a Deus pelo que Ele possa realizar em cada um de nós, ou na vida daqueles que estão levando a sério esse aprendizado. Agora veja só o que é interessante aqui. Quando Ele diz que Ele propôs essas pessoas para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço, isso quer dizer que esses santos, eles têm que estar dispostos a serem aperfeiçoados. Como isso acontece? Isso acontece à medida que você que está aí se submete à autoridade que está aqui e vem aprender aquilo que eu estou propondo ensinar a você a respeito das verdades de Deus. Por isso, nós colocamos estudos bíblicos, nós temos a nossa escola dominical, os homens têm o culto dos homens para aprender, os jovens têm os seus estudos também para aprender, as mulheres também têm os seus estudos para aprender, e o que é que vocês têm que fazer? Ir aprender. Vocês têm que ir aprender. Como é que vocês vão ser aperfeiçoados sem aprender? Como é que vocês melhorarão na vida cristã sem aprender? Vocês querem viver a vida cristã apenas pedindo a Deus que guarde vocês e só isso? Não. Aqui está dizendo que Ele resgatou você com uma vocação, e nessa vocação você tem que ser aperfeiçoado para servir. Você tem que crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor, para você servir ao corpo do Senhor. Cada um aqui tem que crescer. Nenhum foi chamado para permanecer do mesmo jeito. Todos são chamados para renovar a sua mente, para serem aperfeiçoados no temor do Senhor, crescendo na fé, no amor, na misericórdia, na graça e em todas as demais coisas.
Agora deixa eu dizer algo para vocês que acontece, eu sinto que acontece, tá bom? Se você trabalha e você precisa galgar um degrau a mais no seu trabalho e precisa fazer um curso para que isso seja uma realidade na sua vida, você vai se esforçar para fazer um curso. Você vai trabalhar e você vai estudar. Você vai estudar até 10, 11 horas da noite. Mas você vai fazer porque você quer galgar um degrau a mais no seu trabalho, para melhorar sua posição e sua condição financeira. Agora eu me pergunto, não é mais importante Deus e as coisas de Deus? Porque nós não nos esforçamos para aprender as coisas de Deus? Porque nós não dedicamos esforços e somos diligentemente aplicáveis ao conhecimento do Senhor e da sua doutrina e da sua palavra? Não trará muito mais benefício a nós estarmos conhecendo a Deus e a sua palavra? Não seremos mais bem-aventurados se for assim? Pelo menos é o que a palavra de Deus diz. No Salmo 1 isso é claro. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E quando faz tudo que ele está meditando, refletindo, o Senhor diz que tudo que ele faz prospera. Nada lhe falta. Nada lhe falta. E Deus acrescenta. Se nós realmente buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Ele acrescenta a nós as coisas. No entanto, nós nos esforçamos para conseguir entrar na faculdade, nós nos esforçamos para fazer mestrado, nós nos esforçamos para pós-graduações, doutorados, nós rolamos a noite estudando para passar em concursos e em provas, mas nós não queremos crescer no conhecimento de Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Como queremos ser abençoados? Como queremos nós que Deus nos dê atenção? Como queremos nós ser ouvidos em nossas orações? Nós só queremos Deus para satisfazer as nossas necessidades. Mas aqui você está vendo que você foi chamado e alcançado por Deus para servir a esse Deus, para submeter a Ele, para que junto com cada um efetue o crescimento do corpo de Cristo. E isso exige renúncia, dedicação, esforço. Isso exige entregar a própria vida. Entende como é? Vocês entendem como é? E o que ele tem proposto para nós, com certeza, é muito melhor. O desejo que ele colocar pastores e mestres e os outros também, além do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço de cada um, é para edificar o corpo de Cristo, para tornar ele sólido, firme. Ele vai dizer que essa edificação tem a ver para que nós não andemos como um menino, de um lado para o outro, acreditando em tudo que aparece. Tá bom? Porque existem homens que eles são articulosos. Eles conseguem seduzir as pessoas para que façam conforme eles querem. E a gente vê aí uma multidão de gente seguindo homens assim. Tá? Homens assim. Se denominam apóstolos, começam a fazer isso e aquilo outro. Recentemente, tem um agora bem no auge aí, da igreja Plenitude. Tem outro que tem uma bispa aí, só porque ela é bonita, a bispa sol, alguma coisa assim. Né? Que encanta as pessoas e etc. E outras coisas mais. Além da enorme gama de pastores que não são pastores, que são consagrados sem nenhum aval de Deus, para estarem exercendo esses ministérios em pequenas igrejas de bairro, que ao passar por uma delas eu fiquei assim olhando o que era aquilo. Entende? Eu passei em frente a uma igreja, logo depois que terminou o culto nosso aqui, eu saí daqui e fui deixar alguém em casa, então eu passei em certa igreja, e lá estava a pessoa ministrando, dizendo para os irmãos se levantar. E como era uma igreja pequenininha, pedindo para sair para fora, olhar para o céu, levantar a mão, dar glória a Deus, depois voltar e entrar. E todo mundo fez isso. Todo mundo fez isso. E eu
fiquei olhando assim, com ira já. Isso é tolice. O que é que isso tem de eficácia na nossa vida e na nossa relação com Deus? Como em outras coisas que muita gente acredita, 7 passos para isso, 10 passos para aquilo, para receber unção, outra coisa parecida, e outras coisas mais que existem aí no meio cristão, que é uma vergonha. Que é uma vergonha. Aí em cultos onde pessoas correm para lá e para cá, se botam no chão como um cachorro, andam de bicicleta, correndo, e etc e tal. E muita gente concorda com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque são meninos. Porque não conhecem a verdade das Escrituras. Porque não estão firmados na sã doutrina. Então acreditam em todas as coisas. Acreditam em maldição hereditária. Acreditam em confissão positiva. Creem, irmão, pense positivo que a coisa vai acontecer. E não é bem assim o conceito de fé que a Bíblia nos ensina. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir realmente vencer ou galgar ou alcançar as bênçãos que nós necessitamos para a nossa vida. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a vontade desse Deus. Nós precisamos nos submeter a esse Deus. Nós precisamos servir a esse Deus com alegria, com desejo, com gozo na alma. Nós precisamos nos entregar a Deus e dizer: eis aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Aí então nós vamos crescer nessa unidade. Nós vamos ser aperfeiçoados. Nós vamos realmente andar como genuíno cristão neste mundo. E é isso que nós precisamos pensar. E eu estou aqui exortando vocês para o bem de vocês. Eu estou aqui martelando com vocês para o bem de vocês. E eu sei que tenho que fazer isso, sabe por quê? Porque o coração de vocês, assim como o meu, é endurecido. Ele resiste à voz de Deus. Ele resiste à vontade de Deus. Ele prefere ficar regalado no sofá assistindo Fantástico ou outra coisa parecida do que estar na presença de Deus. Ele prefere estar sentado no sofá assistindo um jogo de futebol do que estar cultuando a Deus. O nosso coração ele é corrupto e tremendamente enganoso. Entende? Ele fica colocando coisas diante dos nossos olhos para que a gente se aparte do Senhor e se apegue às coisas à nossa volta. E nós não desejamos o Senhor. Ele fica ocupando a gente. Com certeza, neste dia, Ele chamou você para fazer N coisas. E quando você faz N coisas, no dia que é para servir ao Senhor e adorar ao Senhor, você chega aqui cansado. E quando você chega aqui cansado, você dorme. Você dorme. Agora veja isso diante de Deus. Senhor, tu me conheces, conhece a minha estrutura. Isso é desculpa, irmão. Porque você sabe que hoje é dia de culto. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Almeje Ele, deseje Ele, anele por estar na presença dEle, por exaltá-lo, por adorá-lo, por dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é bom, para dizer que Tu és Deus. Reina sobre mim, Senhor, de modo genuíno e sincero, e não apenas estarmos afadigados esperando que Deus revele alguma coisa para o dia de amanhã na minha vida, e aí eu estou assim do jeito que eu estou. Não é assim que nós vivemos como igreja, irmãos. E eu não quero que essa igreja seja assim. Eu não quero que essa igreja seja igreja fria. Eu não quero que essa igreja seja igreja morna. Eu quero que essa igreja seja fervorosa do Senhor. Que ela ame a Deus acima de tudo. Que ela pegue pela palavra. Que ela honre o Senhor como um serviço sacrificial, como um aroma suave diante de Deus. Fazer como aquela viúva que não tinha nada, só aquelas 2 moedinhas. Mas o Senhor Jesus disse que ela deu tudo, e deu muito mais do que os outros deram, que sobejaram. Então não deu tempo de sobra a Deus, não deu o melhor tempo a Deus. Não deu um tempo que sabe quanto é tempo eu vou. Não, eu vou, ainda que eu esteja trabalhando o dia todo, mas naquele dia para o Senhor eu vou. Eu vou servir a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou fazer a minha parte para que a sua igreja cresça. Que a sua igreja produza frutos, que eu seja aperfeiçoado e que eu possa crescer na edificação do corpo de Cristo. Amém. É isso que deve acontecer com cada um de nós. Então lute contra isso.
E luto contra todo aquele que se levantar também para impedir isso de acontecer. Porque tem gente, tá bom, que se aproxima de nós para nos afastar do Senhor. É verdade. Em vez de nos unir a Deus, nos afasta de Deus. Se aproxima de nós para nos afastar do Senhor. E não para nos deixar mais perto do Senhor. Então seja vigilante quanto a isso também. No verso 3 ele diz que todo esse serviço é até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da plenitude, da estatura da plenitude de Cristo. Eu não vou nem entrar em detalhes de cada um, porque o tempo não me dá. Mas eu vou dizer algo que se refere a isso. Que isto é algo contínuo. É algo contínuo. É o tempo da nossa peregrinação. É a nossa vida. É a nossa vida. Entende como é que é? Eu vou dizer para vocês algo assim, por exemplo. Dizemos que eu proponho aqui para nós realizarmos um estudo, e aí todo mundo se empolga para fazer, e esse estudo vai durar mais ou menos uns 6 meses. Então você acha que é só até 6 meses, depois de 6 meses você não precisa de mais. Não precisa mais. Então muitas vezes acontece isso. Nós temos os nossos estudos bíblicos, por exemplo, aqui é a primeira carta de João, tem a segunda, a terceira, Judas, e tem Colossenses. Aí tem gente que vem na primeira carta de João, aí tá bom, não precisa de mais não. Não. O que você aprendeu foi um átomo de uma gota, de um oceano, do conhecimento de Deus. Isso eu estou botando na minha cabeça, porque eu não posso nem medir o conhecimento de Deus. O que nós aprendemos até hoje, pela graça de Deus, em todas as ministrações, em todos os estudos, em todas as escolas dominicais, é um átomo, uma coisa bem pequena, minúscula, ao que Deus tem para revelar a nós do seu ser. Para que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Irmãos, isso é incrível para mim. Vou dizer minha experiência nesse 1 minuto que me resta. Eu venho estudando para poder ensinar a vocês. Aí, ano que vem, ou daqui a 2 anos, eu tenho que recapitular o que já foi, porque a nossa mente, ela vai ficando para trás algumas coisas, você tem que rever algumas coisas. E também, quando pessoas novas vão entrando na igreja, então tem que recapitular as doutrinas novamente. Aí quando você vai estudando novamente as doutrinas que você já estudou, você se depara com algo a mais que Deus aprova revelar a você naquele momento. E aí você vê que Deus realmente é grande mesmo. Glória a Deus. Muito grande. Passei a perceber que parece que Deus tem, e aí é a minha opinião, não vou dizer que é bíblico isso não, tá? É a minha opinião. Mas parece que Deus tem o tempo certo de revelar a nós cada verdade dele. Para que nos regozijemos e nunca deixemos de nos regozijar em Deus. Vocês não sabem que Deus é bom? Todo mundo aqui sabe que Deus é bom, não é? No entanto, vai haver um momento em que Deus vai revelar mais um traço da sua bondade. E você vai se regozijar com isso. Amém. Vai se regozijar com isso. É como o mandamento do amor, que ele diz lá em João, que é velho e ao mesmo tempo é novo. A cada passo, Deus vai revelar mais um pouquinho, para que a gente descubra mais ainda do amor e possa viver esse amor de uma forma mais plena e abundante, de acordo com a estatura de Cristo. O que fazer então, pastor? Se eu fosse Paulo Júnior, eu ia dizer a vocês que tenham vergonha na cara. Se eu fosse Paulo Júnior, mas eu não sou Paulo Júnior. Tá bom? Paulo Júnior gosta de fazer isso assim. Dizer a vocês que tenham vergonha na cara, se eu fosse Paulo Júnior, né?
Mas como eu não sou Paulo Júnior, eu vou pedir a vocês que vocês revejam, arrependam-se, voltem-se para o Senhor e vão aprender da palavra de Deus. Ajeitem a vida de vocês e busquem o conhecimento do Senhor. Vão aprender, vão crescer no conhecimento de Deus. Isso vai ser um benefício tremendo para a vida de vocês e para a vida da igreja como um todo. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar.